Olá, meu povo, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a tua família. Vamos ler o capítulo 22 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, que tem como título A Parábola do Banquete Nupcial. Você está preparado para esse banquete nupcial? Vai participar dele? Já está com o convite garantido? Vamos então saber que banquete é esse. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram. Desculpe. Tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vejam que essa parábola se refere ao reino dos céus, né? Jesus está dizendo que preparou o jantar nupcial para os seus convidados principais, mas estes não fizeram caso desse jantar e não foram. Então, Jesus está dizendo aqui que aqueles convidados principais que desdenharam do jantar que este rei, né, que no caso aqui, nesta parábola, o rei se refere a Jesus, que é nosso rei e também rei dos judeus, ele vai destruir os seus convidados que rejeitaram ir para as bodas nupciais e vai abrir as bodas para aqueles que não eram convidados especiais, né? Então, que nós estejamos prontos para este jantar nupcial que Jesus tem preparado para nós.
Nós somos os convidados secundários, mas somos dignos, fomos achados dignos de sermos participantes desse jantar, dessas bodas do Cordeiro, né? Chamada também na Bíblia. Dai a César o que é de César. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam Jesus na alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos, como os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então Jesus lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: Se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. E as multidões, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. O maior dos mandamentos. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vejam que nesta resposta que Jesus dá aos fariseus, né, sobre qual era o grande mandamento na lei, fica claro para nós que Deus quer que a gente ame a Ele
de todo o nosso coração, ou seja, de toda a nossa mente, né? Em termos divinos, não há outro Deus, não há outra pessoa a quem você vai dedicar o teu amor, a tua devoção, a tua fé, a não ser Deus Pai e, claro, Deus Filho, né? Porque Jesus, em João 14:1, diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Então, fica claro que não há espaço para nós venerarmos, adorarmos ou admirarmos nenhuma outra divindade a não ser o nosso Deus e o seu Filho amado Jesus Cristo. Ok? Jesus é o Senhor de Davi. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Então, Jesus cita aqui uma fala do rei Davi, quando Davi diz que o pai teria dito para o Senhor Jesus, seu filho: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Ou seja, escabelo seria um apoio para os pés, né? Na terra. Então, eles não puderam responder a essa pergunta, porque Jesus é também chamado de filho de Davi. Só que essa expressão se refere à descendência de Davi, né? A tribo de Davi. Jesus é descendente de Davi, porque lá na frente, né? Jesus não é filho de Davi, mas ele foi criado por José, que foi o seu pai não biológico, né? Um pai que adotou Jesus como filho, né? Que nasceu de Maria, mas José era também da tribo de Davi. Então, por isso que Jesus é chamado de filho de Davi. Amém? Deus abençoe você e toda a tua família.